Amém. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar sequência, então, na nossa pregação, exposição do livro de João. Só que antes de entrarmos especificamente nesse texto, cabe fazer umas observações aqui a respeito do que chamam de crítica textual, que é a ciência de poder pegar os manuscritos e as cópias dos manuscritos antigos, revisá-los, estudá-los, ver se eles batem, se existem acréscimos ou não. Só que diante dessa análise, desse estudo, alguns eruditos, alguns historiadores descobriram que essa passagem que nós vamos ler, na verdade, ela não foi escrita por João e ela não se encontra nos manuscritos mais antigos no livro de João. Em algumas Bíblias ela vai estar em colchete, em outras no livro de Lucas, em outras como uma nota de rodapé também. E isso, quando eu ouvi pela primeira vez, me incomodou um pouco. Eu pensei, puxa vida, mas o que a gente está falando aqui é que inventaram alguma história e colocaram aqui no meio. E pesquisando, acalmei meu coração ouvindo Sproul, e ele concorda que, de fato, é uma história que não se tem certeza de onde ela deva estar. É conclusivo que João não escreveu, e que possivelmente esse não seja exatamente o lugar onde a gente deveria encontrar essa passagem, em João 8. Mas também é consenso que a origem dela é neotestamentária e apostólica também. E também, pela forma de escrita, ela é sinótica, né? Ela é sobre a visão de alguém que viu a história e depois pôde contar, bem no estilo do que a gente tem nos evangelhos sinóticos. E também, talvez por isso, pudesse fazer mais sentido estar no livro de Lucas. Mas dito isso, irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em João 8, do 1 ao 11, na conhecidíssima história da mulher adúltera. E a palavra de Deus diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. Entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, sentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Até aqui. Os irmãos podem sentar? As autoridades daquela época chegaram diante de Jesus e já de cara chamaram ele de mestre. Isso já me chama bastante atenção, porque eles de fato não consideravam Jesus Cristo mestre. Eles estavam falando aquilo ali de forma vexatória, quem sabe pejorativa também, mas eles não consideravam Jesus mestre. É mais ou menos como, por exemplo, você que de repente é motorista, trabalha com isso, é um profissional disso, e sobe com a roda do carro no meio-fio ou passa o sinal vermelho e alguém diz: Ô, motorista. Na verdade, ele não te considera um motorista porque tu está sendo imperito naquilo que tu se propõe a fazer. Ou quando assistimos um jogo de futebol e esperamos que o jogador vai fazer um chute na direção do gol e a bola vai lá na arquibancada e a gente diz: Ô, profissional, esse aí é profissional. É mais ou menos nesse sentido que os fariseus naquele momento olhavam para Jesus e diziam: Mestre, uma pergunta para te fazer, mestre.
Eles não consideravam Jesus Cristo verdadeiramente mestre. O menosprezo estava na palavra desses homens, em falar dessa forma com Jesus Cristo. Vejam que o adultério, ele não é um pecado que se cometa sozinho. No entanto, eles trazem ali para expor uma mulher. E a gente tem aqui duas hipóteses porque isso tem acontecido. A primeira, possivelmente aquele homem seja mais rápido que a mulher, ele tenha escapado. Eles não conseguiram pegar a mulher. E a segunda, e que pelo que eu percebi parece ser a mais provável, trata-se de um machismo, para usar uma palavra mais moderna, assim. E apanharam por isso somente aquela mulher. Talvez aquele homem pudesse ter algum tipo de relevância social também, ou saber de alguma outra coisa que a mulher não sabia, mas trouxeram a mulher, a parte dentre os dois ali que talvez fisicamente seja mais frágil e mais fácil de conseguir pegar e colocá-la no meio de todo mundo para poder julgá-la. O fato é que a injustiça da situação desperta de alguma forma em nós um pouco de compaixão por parte daquela mulher. Aquela mulher estava sendo exposta ali. Isso me faz lembrar quando muitas vezes algum caso jurídico muito famoso na sociedade acontece, é coberto pela mídia. Normalmente os advogados ali que estão auxiliando aquela pessoa acusada instruem ela a aparecer talvez com uma Bíblia na mão, talvez aparecer com um rosto mais abatido, para que ela exerça compaixão por parte das pessoas que vão julgar ali. Mais ou menos o que a gente vê aqui, a gente se sente um tanto revoltado no sentido de que esse julgamento que está para acontecer ali, ele não parece tanto injusto porque, como eu disse, só tem a mulher ali para ser julgada por parte de todo mundo. Mas o ponto central do texto não é sobre a mulher. O ponto central e o que o texto realmente quer nos dizer e nos mostrar é o desejo daqueles mestres em expor Jesus Cristo, em pegar ele de alguma forma em contradição, em conseguir acusá-lo, em conseguir prendê-lo. O texto é sobre isso. Esse é o ponto principal, ainda que a gente possa tirar tantas outras lições do texto. Embora alguns países ainda hoje, meus irmãos, pasmem, países muçulmanos principalmente, a prática do apedrejamento ainda aconteça com o adultério, pense que na Palestina, lá do primeiro século, esse tipo de morte não era tão comum assim ou tão popular. Era muito chocante fazer uma coisa dessas. No entanto, a lei de Deus permitia. Lemos em Deuteronômio 22 que diz: se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Também Levítico 20:10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, diante dessa situação que está posta, Jesus precisa tomar uma decisão, dar uma resposta. Porque Jesus já estava rodeado de pessoas, ele estava ensinando, aí chegam esses fariseus, peritos da lei, para tentar interrogá-lo e tentar pegá-lo em contradição. E provavelmente aqui Jesus tinha 3 opções de resposta para dar. Vejamos a primeira, que é mandar matar. Jesus poderia dizer: sim, está na lei, façam isso. Matem ela agora, nesse momento. Só que se Jesus tivesse feito isso, provavelmente ele ia ser preso pelos romanos, porque a prerrogativa de executar uma pessoa era dos romanos. Lembramos de Pilatos, que diz para Jesus, diante do povo, ali com Jesus preso: julguem conforme a lei de vocês, e o povo diz: mas não nos é lícito mandar matar. Eles precisavam que os romanos autorizassem fazer isso, eles executassem isso. Só que se Jesus tivesse dito para mandar matar, como ele passaria a ser encarado daqui em diante? Toda a sua popularidade, como é que ela seria vista pelas pessoas? Como aquele que fala em compaixão teria mandado matar? Como aquele que se importa com os desajustados, com os subjugados da sociedade, com os renegados, poderia ser encarado daqui para frente? Como ele poderia falar em vida nova, em novidade de vida, em nascer de novo, se ele autorizou alguém matar? Além de, obviamente, ser preso, e era isso que eles também tinham em mente. A segunda opção seria mandar soltar. Não soltem ela. Só que se Jesus tivesse feito isso, provavelmente ele iria contra a lei que acabamos de ler aqui,
e ele seria um fora da lei. Ele seria julgado pelo sinédrio daí, como alguém que não está respeitando a lei mosaica. Uma outra opção, e que para ela bastaria Jesus ter só um pouquinho de ódio no coração, só um pouquinho de raiva no coração, seria inverter o jogo e dizer alguma coisa do tipo: pois é, mestres, vocês estão em maior número de mestres, eu aqui sou só um, por favor, nos respondam vocês essa questão. E talvez eles tivessem que encarar esse dilema de ter que ou desrespeitar a lei mosaica ou desrespeitar a lei romana. Só que se Jesus tivesse invertido a mesa também, como Jesus poderia falar sobre amar os seus inimigos? Sobre ter compaixão por aqueles que nos perseguem e orar por eles? Vejam que dilema terrível que se encontra ali. Então pensem no que está acontecendo. Imaginem essa cena, Jesus sentado, Jesus ensinando a palavra para aquelas pessoas, chega aquele povo no murmurinho ali acontecendo, provavelmente pegando aquela mulher à força pelos seus braços, e ela super constrangida ali, é posta no meio, começa a ver aquele alvoroço todo, a coisa começa a ficar tensa, e aí eles perguntam para Jesus: e aí Jesus, Moisés manda matar, e agora tu que dizes? Fala agora, o que tem que fazer? Fala agora, o que tem que fazer? Em Provérbios 15:1 a gente lê: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu me lembrei desse verso porque me parece que é isso que Jesus Cristo fez. Enquanto todos esperavam uma resposta, todos esperavam uma fala de Jesus Cristo, provavelmente você espera que eu continue o texto aqui, mas veja que tenso que é isso. Esperar que alguém fale alguma coisa e, na verdade, a gente encontra o silêncio disso. Nesse livro aqui, o cantor e compositor Michael Card, ele fala o seguinte: foi arte e foi teatro ao mesmo tempo, mas foi ainda mais. Foi o que ele não disse que falou mais profundamente a turba daquela manhã. Foi como um copo de água fria para uma adúltera sedenta e um jarro de água fria no rosto de um grupo de fariseus furiosos. Não é o conteúdo que importa, mas o porquê dele ter feito isso. Inesperado, irritante, criativo. O que Jesus fez naquela manhã criou um espaço no tempo que permitiu que a turba furiosa se acalmasse, ouvisse a sua palavra, pensasse fielmente a respeito dela, fosse convencida e respondesse a ela, ou não. Fez com que o tempo se aquietasse. Foi original, foi inesperado. Foi uma resposta ao barulho e à confusão e a toda a intensa atividade ao seu redor, ainda que ele mesmo não estivesse nem um pouco incomodado com o barulho. Pelo contrário, o ato de Jesus criou uma moldura em torno do silêncio, o tipo de silêncio a partir do qual Deus fala ao coração. Em resumo, foi um ato supremo de criatividade, foi arte. Muitas vezes quando a gente está num contexto de briga, um contexto de discussão mais acalorada, normalmente após ouvir alguma coisa de forma mais acalorada, naturalmente a gente esquenta o sangue e responde de forma acalorada. No entanto, a ação de Jesus Cristo, para usar uma palavra moderna, foi muito disruptiva. Ninguém esperava que aquilo ali fosse acontecer. Ele se abaixa e começa a escrever na areia, e todo mundo fica... O silêncio de Jesus pode ser explicado pelo fato dele ter se chocado com a dureza do coração daqueles homens que conhecem a palavra de Deus. Chocado com o pecado, com a depravação humana. Creio que nem tanto por causa daquela mulher, mas sim por causa daqueles homens que se dedicaram a conhecer a palavra de Deus e naquele momento ali estavam tão cegos de ódio, tão endurecidos no seu coração. Não há de surpreender, porque que existe muito teólogo formado em teologia e que é ateu e simplesmente não acredita no Evangelho. E não vai ser a primeira vez que Jesus Cristo se cala diante daquilo que ele vê, daquilo que ele percebe, diante do pecado, da total depravação do ser humano. Em Apocalipse 8:1, lemos que o próprio Cordeiro, após abrir o 7º selo, João nos diz que haverá quase meia hora de silêncio no céu. Talvez
alguns de vocês aqui lembrem de um tempo atrás sobre um pastor, presidente, bastante conhecido, conhecedor da palavra de Deus, que foi pego também em adultério. Pergunto, quantos de vocês, ao receberem essa notícia, ficarem sabendo disso, não se chocaram com isso e pelo menos por alguns segundos não ficaram em silêncio e entristecidos diante daquilo que vocês ficaram sabendo de alguém que talvez fosse a última pessoa que se esperava que isso acontecesse? A gente começa a entender um pouco por que Jesus ficou em silêncio diante dessa situação tão vexatória, dessa situação tão triste que estava sendo posta diante dele. Então ele fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isso é uma referência a Deuteronômio 13:9, que diz, você terá que matá-lo, seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo e depois as mãos de todo o povo. Aquele que é a testemunha do pecado, testemunha do erro cometido, ele era o primeiro a fazer e depois todos os demais. Aqueles homens estavam expondo aquela mulher. Talvez se Jesus tivesse dito isso e um deles pegasse a pedra, talvez todo mundo olhasse para ele, ele estaria sendo exposto naquele momento e dissesse, as pessoas pensassem, mas esse daqui eu sei que fez isso e aquilo, aquele outro, né? Ele estaria sendo exposto. Veja, irmãos, que Jesus não está dizendo que todos devem ser um modelo de perfeição, principalmente aqueles que são autoridades para julgar. Eles não devem ser, de fato, um modelo de perfeição. Mas ele está aqui falando sobre 2 pesos e 2 medidas. Sobre você ter esse pecado, essa acusação sobre si e ainda assim querer julgar os outros. João Calvino nos esclarece isso melhor e eu gostaria de lê-lo aqui para vocês. Ele diz, ninguém, pois, será impedido por seus próprios pecados de corrigir os pecados dos outros, inclusive de puni-los sempre que achar necessário, contanto que em si e nos outros ele odeie o que deve ser condenado. E além de tudo isso, cada pessoa deve começar interrogando sua própria consciência e agindo como testemunha e como juiz contra si mesmo antes de chegar nos outros. E assim, sem odiar os homens, faremos guerra contra os pecados. Jesus, enquanto profeta, poderia ter se levantado ali e ficado o dia inteiro dizendo, fulano, pecado isso, ciclano, pecado daquilo, beltrano, pecado disso, e expor todos eles. Como no nosso seminário de formação cristã, descobrimos que Charles Spurgeon fez quando se levantou em meio ao sermão e falou sobre aquele sapateiro e falou sobre aquele jovem que havia roubado uma luva do seu patrão. Essa revelação profética que Spurgeon teve. Jesus, como sendo o nosso Senhor, grande profeta, ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Mas a frase dele é muito poderosa. A frase dele é a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 4:12, e cabe aqui lembrar, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra entre o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz ali. Suas palavras são certeiras e suas palavras são uma convocação para o autoexame de cada um que está presente ali. E é isso que ninguém espera e é isso que choca a todos. Então percebam que todos, após ouvirem isso, levantam-se, né? Ou quem está já de pé, vai embora. Só que nem todos vão embora, né? Porque vejam que a gente está lendo uma passagem que ela foi vista por alguém e por isso essa pessoa escreveu. E fala ali que ela fica no meio, a mulher fica no meio. Bem provável que aquelas pessoas que estavam ouvindo os ensinamentos primeiros de Jesus continuem à volta. E essa turba, esse time inteiro de fariseus que chegam para acusar, para tentar pegar Jesus, eles sim tomam consciência da resposta do Senhor, viram as costas e saem. Então, é o momento em que Jesus se dirige para a mulher pela primeira vez. E percebam que ele é respeitoso com ela. Ele fala mulher, esse é o termo que ele usa para falar com ela. Ele não pergunta se ela é culpada de alguma coisa, porque na verdade Jesus sabe.
Tanto é que no final ele fala, vai e não peques mais. Né? Jesus chega diante dela e diz, eu também não te condeno. Mesmo sendo ele o único ali realmente capaz de condenar qualquer pessoa, aquele sem pecado. No entanto, e aqui friso bem, Jesus não veio no mundo para julgar. Jesus não veio nesse mundo, sua primeira vinda, ele não veio para julgar. João 3,17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 12,47, se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, e sim para salvá-lo. Isso é um tanto estranho, né, para nós que somos religiosos. Ouvir que, assim de cara, que Jesus Cristo simplesmente não está ali para condenar ela, mas para salvar ela. E a má compreensão dessa passagem aqui, meus irmãos, desperta uma celeuma de coisas. Existem muitas bizarrices que a gente ouve por aí quando se ouve essa passagem. Até mesmo as pessoas dizendo, eu sou assim mesmo, não me julga, quem é tu para me julgar? Que Deus me julgue. Eu nem vou entrar tanto nesse mérito aqui, meus irmãos. Talvez a gente possa ampliar mais isso nos PGs. Mas percebam também que em nenhum momento a mulher pede por perdão. A mulher pede por absorção. Talvez aqui por 3 pontos. A primeira delas é que ela possivelmente não era romana. Ela era judia, logo estava debaixo da lei. O segundo ponto possível, e por óbvio aqui, né, que o texto não se preocupa com isso. O texto não é sobre a mulher, como eu disse, mas é sobre tentarem pegar Jesus em contradição para poder prendê-lo. E terceiro, também possível, é que morto não fala. Efésios 2, do 4 ao 7 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E a gente tem que partir desse pressuposto de que aquela pessoa que não conhece Jesus, espiritualmente ela está morta, ela não consegue ter discernimento a respeito dos seus pecados, da forma como ela conduz a sua vida. Dito isso, exposto isso, eu gostaria de entrar nas aplicações. Eu trouxe algumas aqui. A primeira delas é, se você ama Jesus e crê ser salvo por Ele, então automaticamente você odeia o pecado. Jesus só é grandioso para você, Jesus só é gracioso, Jesus só é doce para você se o pecado for algo que te incomoda, se o pecado for algo que é amargo para você, se o pecado for algo que você lute, não algo que você adestre e viva com você constantemente. Se o pecado te envergonha, Jesus vai te trazer orgulho. Esses são os 2 parâmetros aqui que a gente pode trazer como aplicação. Segundo ponto, quando alguém ouve o Evangelho, e o Evangelho não um arremedo de Evangelho, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, e ela não aceita o Evangelho de Jesus Cristo, ela está dizendo, eu não quero ser julgada nessa vida, eu quero ser julgada na eternidade. E esse é o grande problema, porque é na eternidade que Jesus Cristo vai nos julgar. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 12:14, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal, tudo vai ser julgado. Eu concordo com a sentença que muitos conhecem que diz que todos os caminhos levam a Deus. E de fato todos os caminhos levam a Deus. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus, diante do trono branco. A questão é como nós iremos nos apresentar diante do trono branco, se salvos pela graça ou não. Certa vez eu ouvi um pregador falar, eu tinha alguns anos de conversão, nunca mais esqueci o desenho que ele fez na minha cabeça. Eu quero compartilhar com vocês. Ele diz que esse dia na glória
diante de Deus, daquele que é 1000 vezes santo, daquele que é perfeito, que é santo, nós vamos tremer. Nós vamos olhar para nós, para nossas misérias, para o nosso pecado, para o quanto nós somos impenitentes, quanto nós somos rebeldes, quanto nós somos depravados, indignos. E nós vamos entender que é muito justo, sim, que Ele nos mande, que Ele nos condene pela vida eterna. Nós vamos entender, sim, Ele está certo. Como é que eu posso fazer parte disso? E é nesse momento que reconheceremos a voz do pastor, nos chamando pelo nome, e Ele nos estenderá a mão. Ele nos dará um corpo glorificado, e então entraremos no céu. Amém? A terceira aplicação é que há um lugar no reino de Deus para os adúlteros. Desde que deixem de viver em adultério. E viram como essa pausa, após dizer uma sentença dessas, dá uma ênfase grande para a frase. O silêncio, ele também é muito utilizado, né? Lendo uma vez sobre oratória, alguém estudava sobre como Barack Obama convenceu tantas pessoas, né, em todos os seus discursos na campanha nos Estados Unidos. E uma das coisas que era um recurso que ele usava muito era o silêncio. Porque as pessoas perguntavam para ele alguma coisa e ele não sabia, isso aí é assim, assim, assim. Ele ficava quieto. E a pessoa, isso gera uma empatia muito grande por parte da pessoa, porque a pessoa, puxa, ele pensou no que eu falei. Puxa vida, ele se importou com o que eu falei. Ele não saiu me dando qualquer resposta rápido. Ainda que ele soubesse, estivesse na ponta da língua, ele mostrou empatia na fala dele. Então, mais um exemplo do quanto o silêncio de Jesus Cristo foi impactante diante daquele discurso. Mas, como eu disse, há um lugar no reino de Deus para os adúlteros. Quando Jesus foi convidado para a casa de Simão, o fariseu, para jantar, estava sentado à mesa, quando de repente chegou uma prostituta, uma mulher pecadora ali da cidade, uma mulher adúltera, e ela traz consigo um vaso de alabastro e unguento, que é um vaso de cerâmica e perfume. Ela quebra ali, ela derrama diante de Jesus, ela unge os pés de Jesus com suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus com seus cabelos, ela seca os pés de Jesus. E Jesus diz ao fariseu, não me ungiste a cabeça com óleo quando cheguei, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, para a mulher ele falando, perdoado-lhe são os seus muitos pecados. Prestem atenção nisso. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Ele segue, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, vá em paz. Está lá em Lucas 7,46. Se você não ama Jesus Cristo, acima de tudo, que amor próprio você tem. Se você não ama Jesus Cristo, provavelmente você ama a si mesmo. Provavelmente o ego é o seu ídolo, é o seu Deus, e ele não admite falhas. Ele não admite erro nenhum. Você não pode errar. Quando você é o seu Deus, o Deus da sua vida. Mas quando Jesus Cristo é o nosso Senhor e Deus, quando Jesus Cristo assume as rédeas da nossa vida, logo, quem muito ama a Jesus Cristo, muito perdoa, muito recebe o perdão, muito se sente perdoado de fato. E, portanto, pode viver em novidade de vida e tudo pode ser novo a partir de Jesus Cristo. Quarta aplicação. Se você se deparasse com Jesus Cristo hoje na sua vida, por quanto tempo Jesus ficaria em silêncio diante dos seus pecados? E aqui me direciono às irmãs nessa noite. Não deixem, minhas irmãs, que as ideologias desse mundo tenham algum tipo de engodo em vocês, algum tipo de engano. Porque hoje nós vemos alguns movimentos, como o movimento feminista, algum tipo de cultura também, que diz que as mulheres devem ser valorizadas. Mas vejam que já na época de Jesus, o cristianismo mostrou isso, que ele valorizava sim as mulheres, aquelas que diante daquela sociedade não tinham, a sua palavra não valia absolutamente nada. A palavra de uma criança e a palavra de uma mulher não valia nada. Mas Jesus Cristo, ele tem empatia e amor por essas. É o que a gente percebe aqui.
a forma como ele traz amor próprio e valorização para essas mulheres, como domingo de manhã foram as mulheres que receberam a grande notícia, quando aquele anjo disse, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Isso muitas vezes, e para a época mesmo, poderia depor até mesmo contra o evangelho, porque as pessoas diziam, não, mas as palavras das mulheres não valem, tinha que ter sido um homem ido lá ouvir a palavra. Aí sim nós íamos acreditar. O evangelho sempre foi contracultural. Então não caia nesse engodo da nossa sociedade. Uma sexta aplicação aqui. Falo sobre os 10 mandamentos. E reparem como do primeiro mandamento ao quarto mandamento, a gente tem mandamentos que são relacionais para com Deus. Do 5º ao 10º, relacionais para com a sociedade. Não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, o 7º, não adulterarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando um perito da lei, um fariseu, chegou para Jesus Cristo, perito da lei, querendo também de alguma forma pegar Jesus em contradição, ele disse, qual é o maior mandamento da lei, mestre? A gente lê lá em Mateus 22:34, Jesus responde, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Pois desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Antigamente, quando o povo pecava, o sacerdote ia lá, fazia a sua oblação, fazia o seu sacrifício, aplacava a ira de Deus. Agora, Jesus nos dá a perspectiva correta da lei de Deus. Não é mais sobre o que você pode fazer ou deixar de fazer. Não é como muitos fazem com caridade, que analisam sua vida pecaminosa, mas querem lá, de repente, dar uma ajuda para um pobre, de repente fazer algum tipo de caridade, para se convencer de que não é tão podre assim. Não sou tão ruim assim, no fim das contas, eu sou uma pessoa boazinha, até dou esmola para as pessoas. Agora, você precisa conscientemente se arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque não há mais nenhum outro sacrifício que a gente possa fazer. Confiar no seu perdão e diante daquilo que você diz acreditar, que você diz crer, se esforçar para viver em novidade de vida. Você crê nisso? Você crê em Jesus Cristo? Nós cremos piamente que iremos trabalhar segunda-feira de manhã. Nós cremos que vamos dormir hoje de noite e que nós vamos acordar segunda de manhã. É por isso que nós não vamos ficar aqui na igreja o dia inteiro hoje, a semana inteira, porque a gente crê que o sol vai nascer amanhã. Só que porque a gente crê que amanhã eu vou ter que acordar, que amanhã eu vou ter um monte de coisas para fazer, eu moldo toda a minha vida agora. Eu preciso que esse culto acabe antes do meio-dia, porque eu creio que eu tenho que almoçar, porque eu tenho algum compromisso, alguma coisa para fazer de tarde, e eu tenho que dormir aproximadamente ali pelas 10, porque eu tenho que acordar amanhã. Porque eu acredito nisso, piamente, eu moldo toda a minha vida agora. É sobre isso. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós moldamos a nossa vida também, daquilo que nós acreditamos de fato, que é fato para nós. Uma sétima e última aplicação. Jesus não nos deixou um livro, não escreveu nenhuma carta. E o único registro que nós temos de Jesus ter escrito alguma coisa é aqui, quando ele se agacha e escreve alguma coisa na terra, que só na eternidade a gente vai saber. Existem muitas especulações sobre o que Jesus escreveu, o que ele fez, mas tudo isso são especulações, não caberia ficar aqui conjecturando, né? A maior história de todos os tempos foi escrita aqui na terra pelas atitudes de Jesus Cristo. E dessa forma, se ressalta a distinção entre a lei e o evangelho, porque Cristo não escreveu em tábuas de pedra, mas no próprio homem que é pó da terra. Ou seja, você sabe exatamente o que deve ser feito. Esse anseio pela eternidade, esse descontentamento com as coisas desse mundo. Existe algo em você que chama por Jesus Cristo. Há algo em você que de alguma forma faz com que tudo isso faça sentido. E agora eu me direciono a você que de repente nessa manhã não conhece Jesus Cristo, não conhece o Evangelho da Graça, que
que sabe que existe um monte de igreja por aí espalhada e com placas diferentes, e todas elas de alguma forma cristãs falam de uma coisa que é ponto central: a cruz de Jesus Cristo. Do próprio Deus que um dia veio a esse mundo por ter amado tanto, entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados. Essa é uma história, meus irmãos, sobre amor, sobre compaixão, que muitas vezes são radicais demais para nós que somos religiosos e para a cultura lá fora também. Mas não se engane, meus irmãos, eu não estou aqui sendo romântico, porque quando a gente fala de amor, da graça, da misericórdia de Jesus para aqueles que estão perdidos, não para aqueles que acham que são altivos, que podem viver muito bem e que é legal ir na igreja, tal, é legal, mas tudo bem. Jesus veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que realmente precisam de Jesus Cristo, para aqueles que olham para si e entendem que não podem salvar a si mesmo. Isso não é romântico, isso é realista, e isso aponta para a justiça de Deus. Porque, como eu disse, meus irmãos, quem nega Jesus Cristo aceita ser julgado na eternidade também. Nessa vida, o que nos compete é falar deste grande amor pelos pecadores e mostrar-lhes, sim, que estão perdidos e que precisam de Jesus para ontem, porque o dia do juízo não haverá mais a quem recorrer. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós chegamos na Tua presença, Senhor, e Te dando graças nesse momento, Senhor, pela obra do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, Deus. Sim, Deus, trazemos à memória nesse momento, Senhor, aquele grande dia em que Teu Espírito Santo tocou os nossos corações e que compreendemos o Teu Santo Evangelho, Deus, em que descemos as águas e em testemunho público a todos, falamos, Senhor, que a partir daquele momento seremos conhecidos como cristãos, como Teus filhos, Senhor. Sim, Deus, e nós somos tão fracos, Senhor, pecadores, Senhor. Nós somos muitas vezes injustos, Senhor, e falhamos na nossa caminhada, Senhor, diante de Ti, Deus. Mas nós cremos na Tua graça abundante, na Tua misericórdia, na Tua compaixão, como foi para com aquela mulher, Senhor, que foi pega em pecado, Senhor. E Tu deste o Teu perdão e Tu estendeste a Tua mão, Senhor. Assim cremos na vida de cada um de nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo repousa, que Tu nos ajuda em nossas fraquezas, Senhor, em nossas incapacidades, Deus, que Tu confronta o nosso ser, Senhor, e nos ajuda a cada dia caminhando de graça em graça e crescendo, Senhor, diante de Ti, numa vida com o propósito de Te glorificar em todos os aspectos, Senhor, em tudo o que fizemos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a não esquecermos disso, Senhor. Traz a recordação, Senhor, aquilo que nos pode dar esperança, Senhor, que é o Teu amor, a Tua graça, o Teu Evangelho, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor, porque somos pecadores, Senhor, e ainda assim Tu olhou para nós com misericórdia, Senhor, e nos alcançaste, Senhor. Tu estendeu a Sua mão, Senhor, enquanto muitos estão perdidos, enquanto muitos estão com escama em seus olhos, Senhor, e não conseguem ver, Senhor, não conseguem discernir espiritualmente, Senhor, Tu se revelaste a cada um de nós. E nós Te pedimos, Senhor, por este, Senhor, Te pedimos, Senhor, por aqueles que não conhecem, por aqueles, Senhor, que desconfiam de alguma forma que isso tudo possa ser verdade, Senhor, que Tu se revele a eles, Senhor. Use a cada um de nós, Senhor, nas mais diversas instâncias da nossa vida. Usa, Senhor, no trabalho, Senhor, nas nossas familiares, Senhor, aqui na igreja, Senhor, para que possamos alcançar, para que sejamos, Senhor, agentes, Senhor, meios de graça para aqueles que estão perdidos. E que Teu reino continue crescendo e prosperando, Senhor, até a Tua vinda, Senhor, quando o mundo será julgado, Deus. E nós cremos, todos aqueles a quem o Teu Pai deu, Senhor Jesus, serão salvos, porque Tu não farás, Senhor, com que cada um daqueles Teus eleitos seja perdido. Por tudo, Senhor, Te damos graça nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém.